O que acontece? O que acontece quando a gente olha o Raskolnikov, a gente tem a impressão que existem nele diversas almas e que uma não é capaz de conversar com a outra. Por um lado tem a alma que sofre porque está sem dinheiro. Porque que tem um horror não só econômico, mas quase estético à pobreza. Não é isso? Ele é esteticamente impressionado pelo ambiente de pobreza. Não é assim? Então, essa é uma alma dele. Tem uma outra alma dele, que é a que olha os homens, os seres humanos, e fala, existem dois tipos de seres. Existem os homens e os super-homens. Não é isso? E que essas duas categorias de seres estão submetidas a normas de comportamento diferentes. Não é isso? A estruturas normativas completamente diferentes. Tem uma outra parte dele que se compadece do sofrimento dos outros. Essa é uma outra alma. Tá claro isso aí? Quer dizer, desde o começo, o Raskolnikov aparece como um sujeito à beira da loucura. É só você olhar no livro, então você vai observar as mudanças bruscas no padrão de comportamento dele. Vocês reparam isso aí? Ele está uma hora agindo de um jeito, parece um sujeito bondoso, de repente ele muda completamente, fica furioso ou fica deprimido. A própria mãe estava com medo dele. Então essa é a primeira coisa. O Raskolnikov, ele é várias pessoas no começo do livro. O livro inteiro, a história inteira do Crime e Castigo é como ele pode se tornar uma só pessoa. Agora, o problema dele, essa divisão interna dele, ela não é, certo, uma simples doença mental. Quer dizer, ele não é simplesmente um louco. O tempo todo, ele está tentando costurar uma alma com a outra. Ele está querendo explicar o comportamento de uma pela outra. Para ver se ele acha uma chave que explique todas aquelas almas e que passe a ser, então, o núcleo central da personalidade dele, no qual ele encontra os sentimentos generosos, o sentimento de superioridade em relação à humanidade, o sofrimento por causa da pobreza. Está claro isso aí? Isso por quê? Isso porque o Raskolnikov, ele sofre de um problema noológico. Ele não tem um problema psicológico, ele não tem um problema de psicologia. Quer dizer, ele não é um doente mental. Ele tem um problema noológico. O problema noológico surge no sujeito quando uma parte da alma dele percebe um aspecto da realidade, outra parte percebe outro aspecto completamente diferente, e ele não consegue traduzir a linguagem de uma para a outra. Então, por exemplo, ele percebe que o sofrimento naturalmente deve gerar compaixão. Tem uma parte na alma dele que, quando vê o sofrimento, sente compaixão do que sofre. Não é isso? Isso é um aspecto da realidade. O sentimento compassivo é um aspecto da realidade. Está claro isso aí? Depois ele tem um outro lado dele que olha a mesma realidade e ele vê: eu sou um miserável que não posso fazer nada por ninguém, nem por mim mesmo. Então a percepção da impotência dele também é um aspecto da realidade. Então, esses são os dois sentimentos que predominam. Na verdade, três. Ele tem três sentimentos. Ele tem a compaixão diante do sofrimento, o horror estético à miséria. De olhar o quarto dele, ele fica deprimido. Porque é o quarto de um pobre. Porque as coisas são pobres. Certo. A terceira coisa que o Raskolnikov percebia era a sua superioridade em relação à média humana. Não é isso? Ele percebia que ele era de algum modo mais capaz, de algum modo mais do que a maioria dos outros, do que a maioria das pessoas que ele mesmo conhecia. Ele era mais inteligente, ele sentia as coisas com mais profundidade, ele era até mais bonito. Então esse é o primeiro problema, essas percepções vão constituir o primeiro problema cognitivo do Raskolnikov. Certo? Como e por que um sujeito mais qualificado, certo, é menos capaz, tem menos meios de resolver os problemas dos outros, sendo que ele sofre tanto com os problemas dos outros. Isso quer dizer que ele é, além de intelectualmente superior, ele é moralmente superior. Porque ele sente a dor do sofrimento dos outros. Não é isso? Quer dizer, quando ele tinha dinheiro, ele não gastava em comida para ele ou pagando aluguel. Pelo contrário, ele gastava ajudando os outros.
Aí vem a segunda etapa. Então, esse é o problema real. Para ele tem um problema cognitivo real. Ele tem uma pergunta para a qual ele não tem a resposta. Então, como é possível que um sujeito moralmente e intelectualmente superior esteja ele mesmo desprovido dos meios de realizar o bem que ele interiormente possui? Então, sendo esse o primeiro problema dele, ele vai tentar responder a esse problema. E a primeira resposta que ele dá é simples. Ele fala, não, isto acontece quando o homem que é superior, supersticiosamente, se submete às normas morais comuns a todos os seres humanos. Não é isso? Aqueles que são efetivamente superiores, no sentido intelectual e moral, eles evidentemente não devem seguir as normas que são feitas para os outros, que são almas mesquinhas e medíocres. Mas isso também não é uma doença, também não é uma doença mental. Veja bem. Primeiro, isso é só uma hipótese. Primeiro, ele coloca isso só como uma hipótese explicativa para o problema que ele tem. Então, a primeira coisa que motiva, o primeiro motivo do Raskolnikov para cometer o crime é a curiosidade acerca dessa hipótese. É por isso que ele planeja o crime em cada detalhe. Por isso que ele até conta quantos passos precisa dar para chegar até a casa da agiota. O que ele está fazendo? Ele está compondo, ele montou uma hipótese abstrata que explica a situação dele. A hipótese de que ele está se submetendo supersticiosamente a normas que não cabem nele. Então, e se eu não cumprisse isso? E se eu simplesmente passasse a eliminar do mundo aquilo que eu creio mal e a exaltar, alimentar ou fortalecer ou dar apoio àquilo que eu creio bom, sem nenhuma outra norma? Aí ele procura, deixa eu identificar aqui o primeiro mal. Primeira coisa que eu sei que é má. A agiota. Como que é? A Leona, né? A Lena. Helena. Isso aí é mal. Vamos imaginar se eu destruísse esse mal. Aí ele imagina. Quer dizer, então veja bem, ele partiu de uma hipótese abstrata e lançou ela no terreno da imaginação. Para ver se a imaginação mostra para ele se a hipótese é verdadeira ou falsa. Aí ele vê, a imaginação não é suficiente. Tanto que uma das razões, quando ele tenta explicar, vocês lembram quando ele tenta explicar para a Sônia por que ele fez aquilo? Vocês lembram o discurso de justificação dele? Alguém lembra dessa parte? Quando você refere que a mulher de hoje, eu não matei, Não, essa é uma parte da justificação. Mas ali, bem rapidamente, ele deixa claro que ele precisava saber o que era aquilo. Saber o que era aquela hipótese original. E aí, é isso que quer dizer que é por isso que o problema dele é um problema noológico. Quer dizer, é um problema que se origina, um problema moral e psíquico ou mental, que se origina num problema cognitivo ou intelectual. Está claro isso aí? Que esse é o primeiro motivo. Então, todos os outros motivos que existem na psique dele vão se colar a esse motivo. E quando eles se colarem a esse, eles se tornam uma força capaz de levar ele a cometer o crime. Qual é o problema aqui? Quer dizer, o que transforma a dúvida original num problema noológico? É simples. A dúvida original era se é verdade que os homens superiores, moral e intelectualmente superiores, não estão sujeitos às mesmas normas que os outros seres humanos, certo? Ou não. Esse é o primeiro problema, certo? Essa é a primeira. Sim, essa é uma dúvida. Me pareceu que ele tinha certeza disso. A dúvida é se ele era... Veja bem, se ele tivesse certeza disso, ele não ia matar a agiota. Ele ia partir por uma vida inteira.